caos nos aeroportos nacionais e as medidas de facilitação da imigração temporária para quem queira vir trabalhar para o nosso país são os temas em análise no episódio de hoje do Turismo em Destaque. Obrigado pela sua companhia. No que diz respeito às responsabilidades e às consequências do caos que nas últimas semanas tem acontecido nos nossos aeroportos e que, desde já, começou a provocar um autêntico jogo de passa-culpas, creio que vale a pena começarmos por ver um pouco o histórico da situação. E ver o histórico é ter a noção que, sobretudo, este é um problema que tem afetado o aeroporto Humberto Delgado, isto é, o aeroporto de Lisboa, e também, algumas vezes, sobretudo nos períodos de maior pico de tráfego, o aeroporto de Faro, agora Gago Coutinho, já que só apenas ocasionalmente afeta os demais aeroportos, nomeadamente quando há greves ou situações semelhantes. Mas também vale a pena contextualizar esta situação, desde logo para referir que há 3 anos, isto é, em 2019, o melhor ano de sempre do turismo português, portanto, aquele em que houve mais passageiros desembarcados nos nossos aeroportos, o facto é que não houve nenhum destes problemas e nós não nos podemos esquecer que neste momento estamos a 80% da capacidade que era usada em 2019 e, para além disso, em 2019 o aeroporto de Lisboa já estava completamente esgotado. Também vale a pena referir que, há 3 anos, o Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia e que, após o Brexit, não se pode dizer que tenham aumentado o excesso de afluência às nossas alfândegas aeroportuárias, porque os turistas britânicos passaram a ter um tratamento em tudo idêntico ao que tinham quando faziam parte da União Europeia, que, aliás, nas últimas semanas foi alargado aos turistas provenientes quer dos Estados Unidos da América, quer do Canadá, que passaram também a poder utilizar as portas tecnológicas, as chamadas e-gates. Portanto, também não estamos perante nenhuma avalanche de tráfego excepcional às nossas alfândegas. E também, feito este enquadramento, por assim dizer, vamos então agora ver de quem são, no fundo, as responsabilidades ou quem tem a maior parte de responsabilidades em todo este processo e vou fazê-lo por ordem crescente. E desde logo, num primeiro patamar de responsabilidades, não estando isento e, portanto, tendo algumas, temos a empresa concessionária dos nossos aeroportos, a ANA. E que, na minha opinião, poderia fazer um pouco mais, nomeadamente fora dos aeroportos de Lisboa, nomeadamente nos outros aeroportos e, em concreto, em Faro, já que não pode fazer muito mais de uma forma global, até porque, como já disse, o maior problema reside no aeroporto Humberto Delgado, que, como se sabe, está esgotado ou vai estar novamente esgotado a muito curto prazo e, portanto, não há como melhorar muito. No entanto, também podia fazer algo mais pelas suas ações, pela sua pressão, pelo uma intervenção mais assertiva no que diz respeito a procurar forçar uma decisão mais rápida sobre o novo aeroporto de Lisboa. Só que, obviamente, isso acaba por acarretar um acelerar também dos investimentos que a empresa contratualmente está obrigada, quando a verdade é que tem neste momento no aeroporto de Lisboa um autêntico porquinho mielheiro. Num segundo patamar de responsabilidade temos os atores do turismo, que, apesar da legítima indignação que têm vindo a demonstrar, sobretudo neste último par de semanas, o facto é que nestes últimos 2 anos que tivemos em pandemia, pouco, para não dizer nada, fizeram, não me recordando pessoalmente de haver qualquer voz, exceto a minha aqui no Turismo em Destaque, que viesse alertar para os problemas que uma retoma mais efetiva da atividade turística poderia vir a causar, como estamos a verificar. Eu bem sei que existem atenuantes e que existiram durante esse tempo assuntos mais prementes, mais candentes, de maior gravidade, só que quando se pensa apenas no dia que se está a viver, no momento do presente que se vive e não se pensa um pouco mais a prazo, obviamente que isso acaba por acarretar um determinado preço, como aliás se está a ver. Depois, subindo mais um patamar, vamos encontrar, aqui sim já com claras responsabilidades, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Porque, desde logo, marcar plenários, marcar greves e outro tipo de ações em dias e em horas que se sabe que vai haver maior pico de afluência de passageiros às nossas fronteiras, nos nossos aeroportos, embora seja claramente um direito constitucional, ele não o é nem do ponto de vista económico, nem sequer do ponto de vista moral, já que para além de prejudicar claramente os passageiros, também prejudica o país e, acima de tudo, uma atividade económica que esteve 2 anos em modo de pausa. Para além disso, o facto é que
isso causa um efeito devastador no destino, já que as imagens do caos gerado correm instantaneamente todo o mundo. Por outro lado, um organismo que não cumpre com a sua missão, um organismo que não cumpre com as suas atribuições, um organismo que não está a funcionar por esse facto corretamente e, portanto, todos os que deles fazem parte têm obrigatoriamente que assumir as suas responsabilidades, mesmo que possam ter atenuantes, como é o caso, devido às perturbações que a própria entidade veio a sofrer, como este é um caso gritante. Aliás, isto leva-me àquele que considero ser o principal responsável por toda esta situação, ou se quisermos pelo caos gerado, que é o Governo. É que nós não nos podemos esquecer que este Executivo e o anterior, e o atual não é mais do que a extensão do anterior, anunciaram há um par de anos a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, perturbando e intervindo claramente com essa atitude no funcionamento daquele organismo, sem sequer, como hoje em dia se comprova, haver uma estratégia, um plano concreto, isto é, sem se saber muito bem para o que se pretendia fazer. E a prova é que o anúncio dessa extinção do organismo já vai no segundo adiamento, ou seja, o Governo criou aqui, sem qualquer necessidade, uma grande, uma tremenda, uma enorme atrapalhada. E isto, que lá está, mexe com a instituição, naturalmente mexe com a vida das pessoas que nela trabalham e, claro está, causa incerteza e atrás da incerteza vem, obviamente, a turbulência. Por outro lado, também não é preciso ser visionário, nem sequer um grande perito em turismo, para perceber que tudo isto acabaria, como infelizmente está a acabar, por afetar o turismo, já que os aeroportos nacionais são a principal porta de entrada daqueles que nos visitam e, portanto, é mais um exemplo da total desvalorização política, económica e social que o turismo tem vindo a ser alvo. As consequências de tudo isto são, quanto a mim, mais do que óbvias. Um enorme prejuízo para o turismo e para a imagem de um país que se diz e gaba de bem receber e ter uma afamada hospitalidade. É que a hospitalidade também é isto. E sobretudo, é para aqueles que, quando nos visitam, o primeiro ponto onde são bem acolhidos, onde têm que ser bem recebidos, é justamente nos nossos aeroportos, porque é aí a porta de entrada que eles usam para virem cá gastar o seu dinheiro. Portanto, que não se invoque o argumento de que este é apenas uma pequena contrariedade, quase sem importância. É que, como diz o povo no seu infinito saber, o diabo está nos detalhes. O pacote de medidas aprovado no Conselho de Ministros da semana passada relativo à facilitação da imigração para quem queira vir trabalhar para o nosso país, trata-se naturalmente de uma boa notícia para o turismo. E eu digo uma boa notícia e não uma excelente notícia, uma vez que 2 dos principais diplomas aprovados pecam apenas por tardios, já que vêm só agora pôr em prática acordos há algum tempo celebrados, nomeadamente proposta de lei para o acordo para a mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP, que foi assinada em Luanda em julho de 2017. Isto já tinha sido aprovado pela Assembleia da República em dezembro de 2021. E também o decreto que aprova o acordo entre Portugal e Marrocos para o trabalho e a estada de trabalhadores marroquinos no nosso país, que foi celebrado em janeiro deste ano. Convirá ainda referir que no primeiro caso, aquele relativo à CPLP, se contempla a possibilidade de acesso a um visto temporário de entrada em Portugal para quem queira vir procurar trabalho, válido esse visto por 120 dias, com possibilidade de ser estendido por mais 60 dias, num total de 6 meses, ou seja, 180 dias. Feita a síntese do que mais importante foi aprovado, vejamos então como é que estas medidas e qual o seu reflexo nas diferentes atividades turísticas que, como se sabe, neste momento se debatem desesperadamente com uma tremenda falta de mão de obra. E eu quero desde já começar por sublinhar que não foram ainda estes diplomas publicados, nem sequer regulamentados, o que quer dizer que ainda há um caminho algo longo para percorrer e por isso, sinceramente, espero que a regulamentação acabe por não vir a distorcer os diplomas
como tem acontecido a miúdo nos tempos mais recentes. Veja-se, por exemplo, os apoios empresariais em tempo de pandemia, que normalmente, quando eram anunciados, eram ditos como sendo quase que universais e, em muitos casos, a sua regulamentação chegou a demorar meses para depois só vir. Tantas foram as exceções introduzidas a abranger alguns, muito poucos, mas também que a nossa rede diplomática, sobretudo os nossos consulados, tenham capacidade de resposta para a emissão destes vistos, sobretudo para os vistos temporários. Eu espero sinceramente que alguém tenha e esteja a pensar neste assunto. Que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no caso daquelas pessoas que são cidadãos de Estados-membros da CPLP, não complique o processo, demorando e burocratizando, e já agora, finalmente, que as ofertas de trabalho sejam dignas e de remuneração condizente. Daqui se vê que, dado já estarmos na segunda metade do mês de junho e os processos ainda estarem longe de estarem concluídos ou, se quisermos, finalizados, eles já não irão ter impacto na época alta que estamos prestes mesmo a iniciar, e mesmo que pontualmente um ou outro trabalhador seja contratado ao abrigo deste mecanismo, infelizmente não haverá tempo para o formar, não haverá tempo para o qualificar, o que vai pôr, de certa forma, em causa a qualidade do produto e dos serviços turísticos que, entretanto, forem prestados, como, aliás, no episódio da semana passada tive a oportunidade de referir. Em síntese, saúda-se naturalmente a iniciativa, mais vale tarde do que nunca, só que não se percebe a sua demora, a não ser que só agora o Governo tenha acordado e finalmente tomado consciência que o turismo tem um grave problema de falta de trabalhadores. Voltamos a ver-nos para a semana. Até lá, saúde, paz, cuidado com a pandemia e já sabe que, para se manter a par daquilo que mais importante acontece no turismo, subscreva gratuitamente um dos meus canais, cujo endereço aparece já de seguida.